Esperta, Canal Educação, segundão, tudo em paz por aqui, meu povo, tudo tranquilo? Maravilha, gratidão oceânica pelo nosso reencontro, tá bom? Desejando a todos vocês muita vida, muito amor, muita arte, galera. Tio Madison e toda a nossa equipe, desejando luz para vocês, beleza? Galera esperta, hoje nosso conteúdo é bem interessante. Eu fiz aí uma escalada até a gente chegar à Jovem Guarda. Jovem Guarda é a nossa temática principal. Porém, para a gente entender esse processo da música brasileira, a gente tem que conhecer, né, as bases. Então eu vou trazer a Jovem Guarda como tema principal, mas a gente vai dar essa escalada até a Jovem Guarda. Beleza? Quem aí lembra que já ouviu falar do nosso querido Roberto Carlos, né? São tantas as emoções. O Rei Roberto, constantemente aí ao final de cada ano, as emissoras de TV, sobretudo a Globo, tem um especial, o Rei na Virada, né? Então, é recorrente a gente perceber que essas marcas da Jovem Guarda ainda hoje deixaram aí grandes nomes na música popular brasileira. Tá bom? Então hoje a gente vai falar de música popular brasileira, sobretudo este princípio, tá? Como surgiu, de onde surgiu, quais são as matrizes. Tranquilidade, galera? Show de bola. Então vamos chegar aqui para o nosso material, que tem muita coisa boa para a gente analisar hoje, tá? Eu vou caminhar lá para essa escalada até a gente chegar na Jovem Guarda. Então nós vamos pegar a Jovem Guarda basicamente aí no segundo horário. Tá bom? Esse primeiro horário a gente faz essa escalada, né? Desde a chegada dos jesuítas aqui no Brasil até a Jovem Guarda, beleza? Então, olha, eu vou dar essa caminhada, vou logo lá para frente, depois a gente volta. Tá bom? Nós vamos ver os diferentes gêneros, os diversos nomes da música brasileira, já pós a Jovem Guarda, tá? E anterior à Jovem Guarda. Então, a gente vai fazer essa escalada até este momento principal. A música brasileira, de fato, ela é muito rica e diversa. É ou não é, galera? Porque nós temos diferentes influências, diferentes etnias se misturaram aqui no Brasil, né? Uma miscigenação, desde da colonização até hoje. O Brasil tem as portas abertas para o mundo, né? Então, de fato, não só a música, como a cultura brasileira, ela é rica e diversa, justamente por causa dessas misturas, né, de colonização e outros processos aí de chegadas de imigrantes aqui no Brasil. Nós sabemos que a própria cidade de São Paulo, para ser construída, né, ela teve base de força expressiva dos imigrantes. Beleza, galera? Então, o início da música brasileira. Olha, nós vamos trazer lá do século XVI para cá, tá bom? Até a Jovem Guarda. Então, a música popular brasileira surgiu no período colonial, a partir das misturas de vários estilos. No Brasil chegou português com africano, tinha índio aqui, né? Depois chega franceses, chega espanhóis, beleza? Entre os séculos XVI e XVIII, houve uma mistura entre as cantigas populares trazidas pelos portugueses. Engoliu bem aqui o H. Olha aí, mistura entre cantigas populares trazidas pelos portugueses e as músicas, os sons de origem africanas que eles traziam como memória, né? Memória afetiva. Quando os africanos chegaram aqui no Brasil, a primeira coisa que eles tentavam, culturalmente falando, né, tentavam reviver eram os hábitos das suas origens. Então, as cantigas populares trazidas pelos portugueses, os sons de origem africana, fanfarras militares, músicas religiosas e músicas eruditas europeias. Então veja que esse princípio já da musicalização brasileira, ela tem uma forte influência de outros continentes. E nós vamos perceber na Jovem Guarda, sobretudo o estilo norte-americano, o rock pop, o rock and roll, tá?
logicamente que contextos diferentes, né? Nós estamos falando aqui do início da música no Brasil. A Jovem Guarda ela já representa um período midiático, né? A TV, os programas de televisão lotados, né? E isso aconteceu também tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Nós vamos ver lá que o fenômeno rock and roll, ainda hoje, ele é bastante expressivo, né? Sobretudo comercial, porque tem guitarra, pedaleira, bateria, baixo, que são todos instrumentos industrializados, caríssimos. Tá bom, galera? Então, olha aí, ó. Essa característica de mistura de culturas é uma marca da nossa música, da nossa dança, da nossa comida e etc. No entanto, é importante ressaltar que os índios, olha aí, verdadeiros donos da nossa terra. Oh, frase bonita, ó. Oh, se a gente tivesse a oportunidade de ser índio de novo, aí a gente ia deixar esse capitalismo selvagem de lado. Tudo é de todos no índio, ninguém tem muita coisa lá, tudo é de todos. O que todos têm é comum. Olha que maravilha, né? Então, no entanto, é importante ressaltar que os índios, verdadeiros donos da nossa terra, já faziam música aqui e contribuíram para o nosso caldeirão musical, com seus típicos cantos e som tribais. Então, vejam que há uma referência, né, dessa mistura logo com a chegada da colonização. Porque para os colonizadores, olha, os jesuítas, o teatro de catequese, para eles chegarem aos índios, eles tinham que inserir os índios nessas histórias. Então, eles estudavam os costumes dos índios para poder inserir nesses contextos. Tá bom? Nós temos aí duas ilustrações, né? Uma gravura, né? E uma sobre a dança africana. Observe que aí tem instrumentos, olha o banjo, que é de origem oriental, né? Os tambores, beleza? Características desse princípio da música aqui no Brasil, sobretudo mãos africanas, né? Galera do Colônia do Canidé, Joseleia, Marlene, Pajeú, Pimenteiras, Piripiri, Santo Antônio Lisboa, São Francisco, Uruçuí, Ferraz. Todo mundo tranquilo, gente? Até aí bacana? Weber Leite, boa tarde, brother. Todo mundo junto? Então vamos lá, seguindo. A modinha e o lundu. A modinha e o lundu, galera, são duas expressões básicas para que depois a gente vai ter uma série de variações, sobretudo o samba, as origens do samba, né? Então, já nos séculos 18 e 19, nas cidades que estavam se desenvolvendo, destacaram-se dois ritmos musicais que marcaram a música brasileira, o lundu e a modinha. O lundu, de origem africana, olha aí, galera, possuía um forte apelo sensual e uma batida rítmica dançante, sendo o primeiro ritmo africano aceito pelos brancos. Ainda hoje, na ilha de Marajó, se pratica o lundu. No Pará, né? E outra, tem algumas variações. Olha, no Pará a gente tem o carimbó, tambor de crioula também pro rumo do Maranhão, né? E o Pará também usa o tambor de crioula. Mas a maioria de origem africana. Esse apelo sensual, olha que interessante. Foi aceito, né, pelos brancos justamente porque tinha essa sensualidade. Olha que interessante. Então, havia uma fusão aí que estava para acontecer, né? Porque as mulheres da colônia portuguesa achavam aquilo interessante. As rainhas, princesas achavam interessante aquela dança dos escravos. E chamativo, né? Ora ou outra estavam se misturando. Ok? A modinha, por sua vez, de origem portuguesa, traz a melancolia e falava de amor numa batida mais calma e erudita. Então vejam que as temáticas, né? A família portuguesa, a família real, quando veio para o Brasil, veio fugida literalmente das tropas napoleônicas. Né? Então a gente vai ter uma referência aí de uma temática mais melancólica, né? Trazendo o amor de uma forma mais calma. Enquanto no Brasil essa resistência, essa tentativa de liberdade,
A própria capoeira, uma dança disfarce, uma dança luta, ela tem um vigor mais interessante, né? Mais rítmico, mais extrovertido, beleza? O Ludum depois ele vai gerar umbigada, que é onde as pessoas dançavam e batiam as barrigas no meio do salão, com uma espécie de cumprimentação, tá bom? Então, a modinha e o Ludum são bases da musicalidade brasileira. Os primeiros ritmos que se desenvolvem aqui pelo Brasil. Um de origem africana, outro de origem portuguesa, tá bom? Querem fazer um printzinho aí, galera, do modinho Ludum? Faça aí rapidinho um print. Juninho, joga aí 1 minuto pra galera, Júnior, por favor. Fazer um print e anotar aí as principais características da modinha e Ludum, ok? Já a gente volta. Beleza, beleza, galera esperta. Deu tempo, hein, amores, anotar? Show de bola? Vamos para frente. Olha aí, na segunda metade do século XIX surge o choro. E o choro, ele tem essa característica, justamente essa mistura daquela melancolia portuguesa, né? Olha aí, ó. Na segunda metade do século XIX surge o choro, também conhecido como chorinho. É comum relacionarmos a história do choro com a chegada da família real no Brasil em 1808. Pois com a corte portuguesa chegaram o piano, o clarinete, a flauta, o bandolim, o cavaquinho, bem como os outros instrumentistas. Galera, veja que o cavaco, a gente pensa que ele é um instrumento genuinamente brasileiro, mas ele é português, né? No Havaí também eles têm uma espécie de cavaquinho lá chamado ukulele, como a gente mais conhece aqui, né? Mas olha que interessante, são instrumentos relativamente parecidos, com técnicas diferentes e contextos diferentes, né? O chorinho geralmente era executado em rodas, chamadas rodas de choro, que são reuniões informais onde o chorão, músico, geralmente solista, né, toca suas composições ricas em melodias e às vezes até improvisadas. Alguns músicos dizem que o nome choro vem da sensação de tristeza e melancolia transmitidas pelas notas executadas no violão. Na verdade, o chorinho é uma dos gêneros musicais brasileiros, né? Digamos assim, que ele trouxe esse complexo de instrumentos. Tá? A instrumentação do chorinho, hoje, por exemplo, resume-se ao cavaquinho, o bandolim, o violão e um pandeiro. Mas existem diversos tipos de roda de choro, né? Hoje já se introduziram os instrumentos de metais também, o clarinete também era um instrumento muito usado no choro. E hoje a gente tem uma mistura, né? Tem violino no chorinho, tem outros instrumentos, enfim. O fato é que o chorinho, ele traz esse princípio dessa aglutinação de músicos, instrumentistas, em torno de um conceito. Melodias diversas, né? De uma execução geralmente tendendo para o rápido, né? Que lembra aí do Brasileirinho,
O brasileirinho é bem rapidinho, né? E veja que é uma rítmica que precisa de uma certa habilidade. Então os músicos, considerados chorões, né, tinham esse virtuosismo nessa execução musical, tá bom? Hoje, para tocar chorinho, você tem que ter um ouvidozinho bem legal, né? Gostou do brasileirinho aí, Adele? Ô, brasileirinho estranho, né? Mas veja que é difícil tocar chorinho. Eu toco cavaco, né? Gosto de tocar cavaquinho, mas tem uns chorinhos assim que a gente fica só ouvindo mesmo. Às vezes a gente não consegue tocar. A não ser que você passe horas e horas lendo a partitura, ouvindo a música, até você conseguir. Olha aí, Adriele, melhor a sua presença agora, querida. Seja bem-vinda, sempre com alegria, né? Conte conosco, tamo junto. Já tocaram, já ouviram um chorinho, galera? Não é tão constante a gente ouvir os jovens se agraciar ao chorinho. Geralmente, o chorinho ele é mais as pessoas com uma idade um pouco mais avançada, né, dos 35 para 40 e poucos anos, o chorinho parece que já chega de uma forma mais tranquila. Mas é difícil a gente ver jovens dizer que gosta do estilo chorinho, porque ele tem uma certa complexidade rítmica, né? Ok, meus amores? Olha aí, dois donos do chorinho, nossa querida Chiquinha Gonzaga e o nosso famoso Pixinguinha. Tá? Veja que nos carnavais é muito comum a gente ver música instrumental, né? Olha aí, Adriele, como você já ouviu aquela... Oh, abre alas que eu quero passar de bandeira. Essa é uma música muito recorrente no carnaval. Nossa querida Chiquinha Gonzaga, tá? Pixinguinha também, Carinhoso, né? Entre outras músicas diversas aí, vocês já devem ter ouvido sim pela rádio. Um dos maiores compositores da história do choro do nosso país, né? Está representado nessas duas figuras, tá? Interessante a gente perceber também que dentro dessa linguagem musical, ela traz uma tendência europeia, lógico. Porque para você ter um domínio de um instrumento musical, você precisa literalmente do estudo, né? Então a música brasileira ela começa a ser mais estudada. Partituras são compostas, arranjos, né? Tanto é que alguns chorinhos brasileiros, por exemplo, tem um cara que ele é fenomenal, galera, chamado Hamilton, né? Ele quebra no bandolim, ele é incrível. Hamilton de Holanda, ele é muito bom, né? Ele toca muito e é reconhecido mais fora do Brasil do que no próprio Brasil. Sabe, geralmente essas instrumentações mais sofisticadas, hora ou outra parece um jazz, né? Parece uma música norte-americana e tal. Eles são mais ouvidos fora. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem elevadores. Elevadores, todo mundo sabe o que é um elevador, né? Aqueles prédios, condomínios, tem lá aquele elevador. E naquela musiquinha que fica no elevador é chamada de muzak. É a música organizada, feita para tocar em elevadores. Geralmente é uma música instrumental. E lá eles ouvem muito chorinho. Olha que interessante. O chorinho nos Estados Unidos, a bossa nova, ela é muito ouvida dentro de elevadores nos Estados Unidos. Assim como a gente ouve música internacional no nosso rádio, né? Eles também ouvem nossa música lá por diversos outros aspectos. Tá bom, galera? Show de bola? Maravilha. Olha aí, no início do século XX, começam a surgir as raízes do que seria o samba, ritmo que nasce da mistura de estilos musicais africanos e brasileiro. E aí sim a gente vai ter um ritmo, né, criado literalmente aqui por essa mistura mais entre africanos e brasileiros. Então o samba é genuinamente brasileiro, com essa a base africana, né? Essa rítmica, essa explosão africana. Tocado com instrumentos de percussão,
acompanhados de violão e cavaquinho, o samba conta a vida e o cotidiano de quem mora nas cidades. Olha que show. Principalmente das pessoas mais carentes, sendo considerado uma das principais manifestações culturais brasileiras. Então, essa narrativa do dia a dia, do cotidiano, né? O samba fazendo parte da nossa vida, é uma das manifestações, acho que é um dos ritmos, um dos estilos mais ouvidos no Brasil, com certeza deve ser o samba. Né? O samba, ele nunca morre, ele não tem datas específicas, sempre ele funciona bem, ele é atemporal. Geralmente, por exemplo, as músicas juninas, músicas folclóricas, elas são mais para a época de junho, né? Enquanto o samba, ele é atemporal, acontece no meio, no fim, na entrada, na saída. Cairo Amorim, meu irmão, obrigado pela participação, brother. Os africanos inventaram a percussão. Cairo, poderia dizer para você que não só inventaram a percussão, mas eles são instrumentos. Por quê? Tudo na África é ritmado, filhão. Se eles vão pisar um arroz, vão pisar alguma coisa lá para comer, algum tipo de alimento, eles colocam ritmo. Se eles vão caminhar, colocam ritmo. Na fala, eles colocam ritmo. Tudo eles pensam em ritmo. Olha que interessante. Né? Os africanos, para você ter uma ideia, a instrumentação deles é manual. Tudo que eles fazem é retirado da natureza. É o couro do animal, é a cabaça, a madeira, enfim. Beleza? Então, Cairo, eles inventaram a percussão e musicalizaram um planeta inteiro. Porque a maioria dos ritmos surgem da África. Se a gente vê lá a origem do homem, né, de onde o homem sai para ir povoar o mundo, a gente vai ver que é na África. A África é o berço da humanidade. Beleza, Cairo? Lá eles têm vários instrumentos de percussão. Cairo, eu adoro percussão. Toco percussão, fabrico alguns instrumentos. Recentemente a gente tem usado muito a garrafa PET para poder fazer pandeiros, atabaques. Fica uma maravilha. Tá bom? Depois a gente vai programar uma aula específica para a gente estar inspirando vocês também a essa produção artística, né, galera? Cada um fazendo arte aí às suas maneiras, mas é importante a gente praticar, fazer. Beleza? Olha aí, o termo samba é de origem africana e temos seu significado ligado às danças típicas desse continente. O samba moderno surgiu na cidade do Rio de Janeiro em meados da década de 30. No entanto, recebeu influência do samba já tocado na Bahia. Tá? No Rio, né, através dos escravos vendidos para trabalhar nas plantações de café. Então, no Rio de Janeiro, você vai ver uma roda de samba no Rio de Janeiro. Meu amigo, é maravilhoso demais. O Carnaval do Rio de Janeiro. E na Bahia, a swingueira baiana, o axé. A África, galera, é musical. Se você colocar aí no YouTube dança africana, você vai ver que as crianças, desde as primeiras idades, começam a dançar como brincadeira. E brincadeira é diária. Então, todo dia eles dançam. Nós aqui é o seguinte, a gente paga para ir dançar na academia ou então para ir pro show, ó, galera. E para eles é uma coisa cotidiana. Né? Faz parte do dia a dia deles. Lá na pré-história era sobrenatural, era fenômeno, era um ritual, e nós sabemos que é supernatural, né? Beleza, galera? Vamos fazer um printzinho aí dessa tela aí, tá bem interessante, sobre o samba. Olha, questões do Enem que venham falar sobre as origens da música, da dança, geralmente a gente vai ter esse aspecto da origem. O samba, ele é brasileiro, beleza, mas tem também influência africana. Ok, galera? Por isso que ele diz aí, ó, o termo samba é de origem africana. E lá ele chamava, não era samba não, era semba. Lá era chamado de semba. O semba é como se fosse o princípio do samba. Ok? Vamos anotar aí rapidinho? Junão, coloca aí 1 minuto para a galera fazer um print e anotar aí sobre o samba
Show de bola, já a gente volta. Beleza, beleza, beleza pura, meus amores. Tem alguém que gosta de um sambinha aí? O sambinha é show demais, não é? Eu creio que todo brasileiro, seja bom da cabeça e não doente do pé, gosta de um samba, não é? Sambinha está nas nossas veias, né? O país do samba. O samba é uma referência cultural, né? Fora do nosso país, todo mundo fala no samba. Em alguns países é meio que pejorativo o lado sensual, né? Porque o carnaval ele traz essa explosão de cores e um apelo sensual muito forte. Mas é uma das características dessa origem da música brasileira. O lundu, ele tem um forte apelo sensual. O samba de roda também, ele é muito, digamos assim, muito plástico, né? As danças são muito malemolentes. É bonito de se ver, tá? E olha aí, galera, Juan Moritz Rugendas é um pintor que andou aqui pelo Brasil, tá? Pintor caracterizando aí os costumes brasileiros. Tanto Juan Moritz Rugendas quanto o próprio Albert Couch. Rugendas representa aí, olha, os trajes típicos da época, né? Essa formatação aí de uma espécie de roda em torno do batuque, tá bom? Quando tem um batuquezinho, a gente para ali para observar, menino, que samba é esse, que for esse? É uma característica dessa reunião mais fraterna, né? Mais amigável, tá bom? A roda de samba geralmente envolve muita amizade, as pessoas que estão ali executando, tocando, gostam e se gostam. Isso é um lado positivo desse coletivo, né? Enfim, show de bola. É um dos ritmos mais emblemáticos da cultura brasileira, tá, galera? Olha aí, o samba tomou as ruas e espalhou-se pelo Brasil através da difusão do rádio. Então nós vamos ver que tanto o rádio e a TV, esses meios de comunicação em massa, foram altamente importantes, tal qual hoje é a internet, né? A internet hoje você publica um vídeo agora, em espécie de segundos ele roda o planeta. Então naquela época, para a música ter sucesso, ela tinha que ter essa propagação e o mecanismo, a difusão do rádio. Os principais sambistas que se destacaram nesse período foram Noel Rosa, autor de Conversa de Botequim, Cartola, As Rosas Não Falam, Dorival Caymmi, O que é que a Baiana Tem? Ari Barroso, da Aquarela do Brasil, e Adoniran Barbosa, O Trem das 11. Não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser, moro em Jaçanã. Quem já ouviu esse sambinha? Maravilhoso, né? Emblemático. Então essas músicas emplacaram na rádio, né? O próprio Noel Rosa, Pixinguinha, essa galera criou músicas literalmente com temáticas amorosas, agradáveis, saudosistas. E isso conquista o rádio, conquista o público. Beleza, galera? Interessante a gente perceber também o universo das mídias, a cultura midiática. No Brasil, ó, a gente começa a entrar nesse processo das mídias, né? Já no período de modernização.
Veja que o século XX, ele é expressivo para o Brasil porque vai chegar aqui a modernidade. Porém, do outro lado do mundo, estourava guerra. Olha aí, Noel Rosa. Viveu pouco tempo, né? Viveu pouco tempo, olha, de 1910 a 1937, compôs músicas maravilhosas. Ele teve uma espécie de câncer na boca, né? E em 1914, estourava a Primeira Guerra Mundial. Então houve essa espécie de capa protetora para a psicologia brasileira. E isso depois, épocas depois, nós vamos falar em ditadura, né, em restrição, enfim, perseguições. Então, esse contexto de transformações, né? Olha, o Brasil estava saudoso, e de repente o sistema político, puf, ditadura. Cancela aquelas músicas com mensagens de filosóficas, de pensamentos anarquistas. E aí a gente tem uma transformação na música brasileira. Isso ainda hoje deixou marcas, né? Nos dias atuais, ainda hoje temos marcas dessa ditadura. Belezinha, galera? Tranquilidade para vocês aí? A difusão do rádio, a importância do rádio, a cultura midiática, ela começa a chegar pela modernidade. Né? O século XX no Brasil, lá em 1922, quem lembra o que foi que aconteceu aqui no Brasil? Né? O sucesso de Noel Rosa, Dorival Caymmi, né? Olha o sucesso dele aí, ó. 1914 até 2008. Veja que ele literalmente está num contexto de guerra, né? E as músicas saudosistas. Ainda bem que, digamos assim, houve essa capa protetora para a psicologia humana aqui no Brasil, né? Ok? Hoje, infelizmente, galera, a gente tem uma moda, uma música da moda, até mesmo preocupante, porque ela não é esclarecedora, ela não é libertadora, ela é mais viciante. São movimentos que literalmente nos obrigam, né, a ter hábitos. Por exemplo, as músicas xingam muito, galera. Tem música que fala palavrão e é pornografia, uma coisa estranha, né? E toca na rádio, toca no paredão, enfim. Lembra-se marcas da ditadura, a censura na ditadura era muito severa. E de fato os artistas começaram a ter que criar novos estilos de cantar. Hoje não existe censura para nada, e isso é preocupante, porque podem ser criadas músicas com outros interesses, sobretudo de fazer as pessoas não pensarem, né, nessas atitudes mais, digamos assim, mais expressivas pela sociedade, né? Olha aí o Cairo, as músicas atuais não são mais atemporais. Não é isso, Cairo, elas são modais, elas são passageiras. Lembra lá do Lepo Lepo? Tinha uma música do tal do Lepo Lepo, né? Nunca mais ouvi essa música. A mesma coisa aconteceu com a da Metralhadora. As Vingadoras, né? São músicas temporais. E outra, existem hoje técnicas para criar esse tipo de música. Beleza? Existem tabelas para você criar músicas que entrem na moda rapidamente, façam ali aquele breve sucesso, né? Mas depois entram em desuso. Sobretudo se não tiver coisa importante para a sociedade esquece. Dorival Caymmi, Noel Rosa, Cartola, Ari Barroso, essa galera não saiu da nossa mente. Estão nas raízes, tá, da musicalidade brasileira, sobretudo nesse contexto de modernidade. Olha aí o querido Jefferson, um salve, meu brother, Piripiri. Maravilha, hein? Um abração, meu querido. Tamo junto. Beleza, Caio? Essas músicas realmente de hoje são efêmeras, são passageiras, é música de moda. Olha, desenrola, bate, joga de ladinho. É uma coisinha simples, é uma dancinha, não ofende ninguém. Beleza, tá ótimo. Agora tem uns que ofendem. Mas também não diz nada. Não faz você pensar sobre a natureza, respeito, enfim.
Beleza? São músicas feitas para um momento, né? Para pegar ali de uma forma mais, digamos assim, mais pegajosa. A gente fala da música chiclete, né? Música que gruda. Tem refrões que, se você ouvir uma vez, você fica querendo repetir aquilo várias e várias vezes. Tá bom? Show de bola? O samba canção. Veja que o samba, galera, ele terá várias derivações. Samba canção, samba enredo, samba reggae, samba de viola. Tá? Você tem um samba de exaltação, samba de break, samba tuque. Então, o samba ele acaba tendo várias derivações. Tá bom? Um dos subgêneros originários do samba de maior relevância da nossa música é o samba canção. Proveniente da já falada modernização do samba carioca, esse estilo musical faz uma releitura mais elaborada da melodia e possui um andamento mais moderado, centrado em temáticas como amor, solidão, na chamada dor de cotovelo. Então, tem até o samba coreano. Já viu, cara, aqueles carinhas lá? Tem um grupo aí midiático, né, do Instagram, que eles cantam samba bem engraçado. É mais duro, né, a pegada deles, mas eles se divertem com aquela música. Água de coco, a cervejinha. Eu vi aqui um vídeo recente, os coreanos tocando samba, achei interessante realmente, Cairo. O Jefferson exalta samba. Olha, o exalta samba fez sucesso na minha época. Eu conhecia muitas músicas do exalta samba, né? Tinha um que era fazia a gente chorar, né? Como era, meu Deus? Era tanto samba, mas era era um namorado, né? Que a mulher ligava e... Como era a música, meu Deus? Esqueci aqui o texto. Era: meu bem, não briga assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada, né? Meu bem, não briga assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada. Solidão parece o meu castigo, fala de uma vez que está... Aquelas músicas, era uma dor de cotovelo danado. O exalta samba, ele pega esse clichê, essa temática que é bom falar de amor, é ou não é? É bom falar de amor, sim, galera. Se amar, se apaixonar pela vida, pelos outros, pelas pessoas, pela natureza, né? Pelas coisas da natureza. Olha aí, Jeff, cheia de mania, toda dengosa, entendendo? Aí é o Raça Negra, né? Também fez nome. Agora veja que o samba canção, ele já é mais trabalhado. A melodia ela é mais rebuscada, né? Tanto é que o Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves tinha uma voz, o Gogó de Ouro, né? A galera cantava de uma forma mais rebuscada. Era quase uma espécie de ópera no samba. Havia uma impostação vocal, uma voz diferenciada, né? Eles cantavam com técnicas de imposição, de postura vocal, né? Modificavam até um pouco o timbre da voz e fez muito sucesso na época de ouro aqui no Brasil, o samba canção. Tanto é que as escolas de samba usam o samba enredo, que é um samba com aquela toda a narrativa da história da escola, a melodia, a rítmica trabalhada em cima dessa letra, né? Então são variações bem interessantes. Professora Silvia Fernandes, aquele abraço no coração, querida. Olha, respeite a professora Silvia, tá bom? Ela, sem sombra de dúvida, é mais uma das nossas amigas aí em prol da educação. Professora Silvia, um grande abraço do canal Educação para a senhora, tá bom? Seja grata aí pela essa graciosidade que é a gente poder trocar conhecimentos com essa juventude, é ou não é? Sou apaixonado pela juventude, galera. Eu deposito muita fé nos jovens, porque parece que nós e os mais idosos da política parecem que estão tudo perdidos. Eu deposito muita fé na juventude. A gente tem que mudar, galera. Tá bom? Realinhar os nossos padrões morais, né? É interessante a gente erguer essa bandeira aí, tá bom? A educação é que liberta, que abre os caminhos. Galera, então o samba canção, faz aí o print, anota aí, ó, uma releitura mais elaborada da melodia. Tio,
Pode cair uma questão em vestibular e Enem sobre samba canção? Pode, galera. Já caiu sobre samba. Olha, caiu uma questão interessante sobre o samba e a catira. Ninguém sabe o que é uma catira, né? É uma dança brasileira. Porém, se você soubesse eliminar as outras, você chegaria no samba e catira. Então a gente vai perceber essas nuances aí, tá bom? Quando a gente estiver resolvendo nossas questões. Show de bola? Olha aí, compreenderam tudo? Vamos recapitular um pouquinho. Lundu e modinha. Lundu de origem africana, modinha portuguesa. O lundu mais apelo sensual, a modinha tinha a levada mais compassada, né? Temática mais amorosa. Chorinho, os primeiros chorões surgem ali nas rodas de choro, né? Trazendo uma rítmica mais viva, melodias mais saltitantes, tá bom? E, consequentemente, nós vamos ter aí uma musicalidade voltada para padrões internacionais, né? Como eu falei para vocês, o chorinho hoje ele é muito ouvido em outras culturas. O samba surge ali, Rio de Janeiro, Bahia, né? Nas casas das tia baianas. Veja que é uma das manifestações artísticas do nosso Brasil mais conhecidas no mundo afora. O nosso Olodum, Jefferson, olha que show! O Olodum, sem sombra de dúvida, é uma expressividade característica do nosso Brasil. O próprio Michael Jackson veio gravar aqui com a galera do Pelourinho, né? E o samba canção trazendo aí essa característica mais na narrativa, mais em cima da melodia, mais bem trabalhada, tá? Logicamente com um apelo, quando eu digo apelo, à técnica, né? A técnica vocal mais apurada. Parece uma espécie de ópera no samba, tá bom? Olha aí o maracatu nação, galera. O maracatu é um ritmo nordestino, sobretudo na região do Recife, né? Mas olha aí, ó, de origem indígena, africana e europeia, tá bom? Maracatu nação, também conhecido como maracatu de baque virado, surgiu em meados do século XVIII. Se trata de uma manifestação folclórica pernambucana que mistura elementos das culturas indígena, africana e europeia. Beleza? Olha aí a fusão, olha a riqueza do maracatu. Tanto é que o maracatu, galera, no Recife, ele é altamente praticado. Praticamente quase todos os bairros têm manifestações em cima do maracatu, tá bom? Assim vamos comparar aqui como se fosse o Bumba Meu Boi para o Piauí e Maranhão. Eu lembro que lá em Parnaíba, aqui na nossa Parnaíba, né, no litoral, nós tínhamos antigamente vários Bumba Meu Boi, vários. Hoje a gente vê mais em período junino, né? Infelizmente a juventude não mantém, não tá praticando, mantendo, né? E aí vai cair no desuso, vai morrendo. Então, maracatu, nação de baque virado, surgiu em meados do século XVIII, trazendo essas influências africana, indígena e europeia. Formado por uma percussão forte que acompanha o cortejo real, seu ritmo frenético tem origem nas congadas, cerimônias de coroação dos reis e rainhas da nação negra. Então, galera, olha que interessante, ó. Quando os africanos chegam aqui, muitas das memórias deles, né, eles vão tentar relembrar. E a congada é como se fosse uma coroação africana. Aqui a coroação de Dom Pedro, de Napoleão Bonaparte, lá na Europa, né, nós vamos ver que tinham rituais. Para os negros africanos também tinham. E geralmente regada a muita música. Tá bom? Desse modo, os cortejos do maracatu tentam refletir as antigas cortes africanas, que ao serem conquistadas, vendidas e escravizadas, trouxeram suas raízes e mantiveram seus títulos de nobreza no Brasil. Então, olha aí, galera, ó. Trouxeram suas raízes. Para onde você for, galera, levem suas raízes. É interessante isso. Se você for para uma outra cidade, um outro país, essa troca cultural é interessante.
porque mostra que você tem raiz, tem valores, tem um princípio, tem um conjunto de repertório cultural, um conjunto de informações culturais, e isso é vida. É ou não é? Isso é vida. A percussão é baseada em alfaias, caixas, taróis, ganzás e gongue, tá? O maracatu, galera, ele tem um ritmo, eu vou tentar fazer aqui um som, ver se vocês entendem assim, ó, mais ou menos assim, ó. O maracatu, ele é um ritmo bem saltitante, né? Treme as ruas do Recife. Existem vários grupos que tocam o maracatu em momentos diferentes, e as ruas do Recife, hora ou outra, são agraciadas com essas manifestações culturais, tá bom? Com base indígena, africana e europeia. Galera, faz um print aí rapidão. Vamos lá. Juninho, coloca aí 1 minutão pra galera, porque é importante vocês terem aí o maracatu nação, ou de baque virado. 1 minutinho, já a gente volta. Beleza, beleza, galera esperta. Anotaram aí, meu povo? Maracatu nação, maracatu de baque virado. Olha o maracatu rural. É uma variação também do maracatu, só que é conhecido esse aí como baque solto. Olha as diferenças, ó. No maracatu rural, a parte musical conta com um conjunto de metais. Então a diferença básica é a instrumentação. A percussão formada normalmente por caixa tarol, surdo, ganzá, chocalhos, cuíca, zabumba e gongue. Gongue é o agogô, tá? O ritmo é mais acelerado em relação ao maracatu nação. Então, tem instrumentação e um ritmo mais acelerado. Esse daqui já é... deixa eu ver se eu não consigo solfejar ele, porque ele é muito rápido, né? Ele seria um ritmo bem mais acelerado do que aquele que eu mostrei. Eu teria que ter baquetas para poder fazer ele é meio rufado, tá bom? Entre os personagens estão reis, rainhas, catirinas, damas do passo, caboclos de peno, caboclo de lança, né? E outros mais. Nos últimos anos tem ganhado bastante destaque a figura do caboclo de lança, que além de realizar sua dança, movendo sua lança em todas as direções, leva nas costas chocalhos, dando a marcação acelerada do maracatu de baque solto. Então, ó, temos aí uma variação de maracatu mais rápido com outra instrumentação. Veja que a instrumentação em metais já é uma coisa mais modernizada, né? Beleza? E até europeizada, porque aqui no Brasil nós não tínhamos, sobretudo no maracatu rural, instrumentos de metal, né? Olha aí o frevo. O frevo surgiu em Pernambuco no final do século XIX e se caracteriza por um ritmo extremamente acelerado. E essa rítmica, galera, é característica de um dos aspectos do som. O ritmo, se ele for lento, dá sono, dá cansaço, dá preguiça. Se ele for acelerado, agita. E o frevo ele é bastante acelerado, né? Executado principalmente no carnaval, o frevo mistura marcha, machixe e elementos da capoeira. Eram comuns
conflitos entre blocos de frevo em que os capoeiristas saíam à frente dos seus blocos para intimidar blocos rivais e proteger seu estandarte. E até as sombrinhas coloridas e estilizadas, como vemos hoje, eram usadas inicialmente como armas de defesa dos passistas. Então, assim como a capoeira, o frevo também, olha aí, ó, defender seu estandarte, tinha uma espécie de luta, né? Conflitos. Assim como o Bumba Meu Boi também tinha lá em Parnaíba, quando os Bumba Meu Boi se encontravam, tinha confusão, galera. Chegavam a brigar, tinha confrontos, né? Acho que até por isso que deu uma parada também. Porque era tipo assim, se um boi dançasse num bairro todinho, nas casas que eles paravam, as pessoas agradavam com alguma gorjeta de dinheiro ou comidas, né? Quando o outro boi chegava para dançar, já tinha arrastado tudo. Então, quando um boi se encontrava com outro no mesmo bairro, geralmente eles botavam o outro para correr e aí gerava briga. Assim como era o frevo também. Beleza? Olha que interessante, né? A ciranda, galera. A ciranda, inclusive, tivemos aqui um show maravilhoso lá no Trilhos da nossa Lia de Itamaracá, tá bom? É um dos grandes nomes da ciranda, que é um ritmo genuinamente brasileiro, mas que veio da Europa, né? Olha aí, a ciranda é um tipo de música e dança nascida em Pernambuco, apesar de alguns dizerem que veio da Europa, né? Ela se caracteriza por uma grande roda formada inicialmente nas praias. Porém, desde a década de 70, as cirandas começaram a ser dançadas em locais urbanos, como os centros das grandes cidades. Os integrantes da ciranda dançam ao som do ritmo lento e compassado, bem marcado pelo zabumba e acompanhado pelo tarol, ganzá e maracas. É coreografada pelo movimento dos cirandeiros e uma das mais conhecidas nacionalmente, nossa querida Lia de Itamaracá, que fez um show belíssimo lá no Espaço Cultural Trilhos. Ela e mais 3 músicos botaram a galera para arrepiar na dança da ciranda, tá? Muito interessante a ciranda, ela tem uma rítmica meio rufada e marcada mais ou menos assim, ó. É uma rítmica bem interessante, aí faz aquela roda, né? A galera dança de uma forma bem tranquila, bem solta. É bastante gostoso a ciranda. Ainda temos o coco, uma dança aí que teve início nos engenhos, né? Mistura música africana indígena, tá bom? Aos instrumentos percussão, cuíca. A Selma do Coco é uma das grandes cantoras de coco pernambucana conhecida nacionalmente. E às vezes a gente confunde um pouco o coco com a embolada. Tá bom, galera? Olha aí, o Bumba Boi acabou. Acabou, filho. Se a gente não praticar, Jefferson, vai caindo no desuso. Nós temos que articular até essa pesquisa. Qual é o estilo, a manifestação artística que está morrendo no meu bairro, na minha cidade, para a gente resgatar isso. Importantíssima essa colocação, tá, Jefferson? Galera, vamos ali beber uma aguinha, só molhar a garganta. Já a gente volta para a segunda parte da aula. Valeu? Show!